o Gustavo Silva, peraí, ele me pergunta aqui, comente alguma coisa. Se a Bíblia que eu sigo, eu sigo na base do protestante, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ponto final. Claro que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Porém, eu acho uma estupidez dos meus amigos protestantes acharem que a tradição passada de boca em boca desde do Cristo para os seus apóstolos não vale nada. Tá certo? Quer dizer, chega aí uma besta quadrada, que nem esse bispo Macedo, lê a Bíblia, e porque lê a Bíblia ele acha que entendeu. Fala, olha, meu filho, pera lá. Ele acha que sabe tudo só porque leu a Bíblia. E que ele, então, é a voz de Deus. Olha, quer saber, ô bispo? Vai a merda. Agora, dentro da igreja, os caras estão lendo a Bíblia há 2000 anos. Tá certo? E houve sábios imensos que você tinha a obrigação de respeitar. Você está entendendo? Você tinha, né, que ler o próprio São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, tá certo? E assim por diante. E você tinha que ver a tradição católica antes de você poder cagar em cima do que você desconhece, tá certo? Agora, o nego lê a Bíblia, acha que entende tudo, e depois fica com a cabeça confusa, e chega o diabo, assopra uma coisa na orelha dele, tá certo? E ele acredita. O diabo no caso chegou o PT chegou o bispo, tem que passar esse negócio de aborto. E agora o bispo virou abortista. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Tu não tem vergonha, rapaz? Quer dizer, ele diz, olha, veja o seguinte, ele diz, você acha, por exemplo, que, né, Deus dá a vida ao filho de um estupro? Eu digo sim. Ele acha isso absurdo. O meu Deus não. Seu Deus é nada. Seu Deus é um vácuo que você mesmo inventou, ô Macedo. Você não entende merda nenhuma disto. Tu é um embrulhão. Quer dizer, antes de você enganar os outros, você se enganou a si mesmo. Sempre acreditei na tua sinceridade. E olha bem, continua acreditando. Eu acho que você é sinceramente um jumento. Tá entendendo? E coincidiu que a sua jumentice lhe deu dinheiro. Já acontece isso. Porque às vezes a inteligência pode deixar você pobre e a burrice pode enriquecer. Você enriqueceu com a sua própria burrice evangélica, a burrice bíblica. Que você lê a Bíblia e entende tudo ao contrário, sai falando besteira, tá certo? E as pessoas dão dinheiro para você. Em parte porque fica com dó de você, porque você fala com aquela vozinha chorosa. Todo mundo fica com dó de você, tinha esse dinheiro. Agora, eu não. Você tá entendendo? Eu falo grosso, falo duro. O pessoal fica com medo e não gosta de mim. Agora você começa a querer ser um nhenhenhê, tá certo? E você sabe que é tudo encenação, né? Então, fica com essa frescura aí e conseguiu arrastar um monte de idiota atrás de você. Agora, eu vou lhe dizer o seguinte, Deus é o Senhor da vida. E Deus não pergunta ao bispo Macedo a quem é para ele dar a vida ou não. De um estupro, meu filho, pode nascer um santo. E de um casamento regular, lá para casamento cristão, pode nascer uma besta quadrada como você, um charlatão, vagabundo, mentiroso como você, tá certo? Agora vem você selecionar qual é a vida que Deus dá e qual não dá? O que é isso, porra? Tu sabe que tu tá mentindo, você sabe que tá falsificando, você sabe que Deus é o Senhor da vida e que Deus não escolhe a qualidade dos pais. Você tá entendendo? Você sabe perfeitamente disso. Você está trabalhando para o diabo e você vem lançando desafio. Eu te desafio. Você não fala em nome de Deus coisa nenhuma. Você sabe que você foi comprado pelo Satanás. Agora, aqui eu queria lembrar, já que estamos falando de assuntos religiosos, essa semana eu ouvi, né, o vídeo o vídeo do pastor Silas Malafaia, respondendo aquele porra daquele abortista dilmista fanático que é o bispo, né, Edir Macedo. E tudo que o Silas Malafaia fala é inteiramente correto. Eu só fiquei chateado com uma coisa. Ele fala do bispo Edir Macedo numa linguagem tão elevada, né, com citações bíblicas, etc., que ele até, de certo modo, ele até honra, né, o Silas Malafaia falando tão bonito a respeito do Edir Macedo. Né, é uma honra e merecida para o Edir Macedo. Por exemplo, o pastor Silas chama o Edir Macedo de falso profeta. Eu digo, não, isso é honra demais. Falso profeta era Karl Marx, falso profeta era Lenin, falso profeta era Robespierre. O Edir Macedo não é o falso profeta, o Edir Macedo é um falso merda. Falso merda. Quer dizer, ele esteve treinando a sua vida inteira para tornar-se um merda, mas jamais conseguiu se elevar a tão excelsa condição. Tá certo?
Ele é aquele negócio, você já deve ter passado por essa experiência, às vezes você está com dor de barriga, né? Precisando urgentemente ir no banheiro, você chega lá, senta e sai um peido. Pois é disso que se trata. Né? O Edir Macedo é um peido vivo, peido vivo. Como é que isso aconteceu ao pobre rapaz? Não é culpa dele, isso aconteceu, é culpa do capeta. Entendeu? Porque é o seguinte, isso aí é um caso de obsessão demoníaca. A obsessão é da seguinte maneira: toda noite, quando Edir Macedo vai dormir, sobe do fundo do inferno uma imensa piroca de fogo. Entra pelo cu dele, sobe até o cérebro, queima todos os neurônios, transforma tudo em gás. É isso que acontece. Então é um caso raríssimo de flatulência espiritual. Tá? Então, né, você vê, o Edir Macedo está fazendo uma força danada para tornar-se um merda, mas ele não tem conseguido. Né? Quem puder ajudá-lo, por favor, ajude. Né? Então, isso é o máximo, o melhor que se pode dizer do Edir Macedo, que é um tipo tão insignificante, tão desprezível, com aquela vozinha de... Né? Meus irmãos, aqui que é isto, porra? Como é que dão atenção para um cara desse? Você vê, o Brasil está numa pobreza mesmo. Quando fala assim, líder carismático, eles diziam Lula. E o meu filho, pô, o que é isto? Pô, líder carismático era o Martin Luther King, pô. O cara abria a boca, juntava 2 milhões de pessoas para ouvir o cara, entendeu? Nunca foi vaiado, que eu saiba. Não é isso? E se fizer o filme da vida do Martin Luther King, todo o país vai assistir. Agora, o Lula faz o filme dele lá, né? Ninguém quer ver, porra. Quer dizer, que caso de ídolo carismático é esse que ninguém quer saber da vida dele? Ou seja, é um fenômeno. Só no Brasil pode acontecer uma coisa dessa. Né? E o Bispo Macedo com aquela história de me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Porra! Os caras vão lá ver, não é porque ele é um líder carismático. Isso é um vício, é um masoquismo de brasileiro. O brasileiro está assim. Olha, tem aquele personagem da revista Lil Abner, Ferdinando Buscapé, que eram os Michutes. Michutes eram seres extraplanetários que tinham um alvo na bunda. Né? E o maior prazer da vida deles era levar um chute no meio do cu. Tá certo? E o brasileiro é um Michutes. Tá, então vai lá, Bispo Macedo, me roube, tome meu dinheiro, acabe com o meu patrimônio, me humilhe, né? Chame mais meia dúzia de diabo para ficar dentro de mim. Tá? Putz a vida. Né? Os caras estão tão miserável, que quando o pastor fala assim, sai espírito maligno, né? O sujeito sai e o espírito maligno fica. Né? Então, como é que pode se levar a sério né? Pastor Silas Malafaia, não gaste a sua bela oratória com este pseudo-bosta. Né? Pseudo-bosta. Só no Brasil pode existir isso, a imitação da bosta. Nem merda é autêntica nesse país. Agora alguém aqui também me manda, puta que pariu, a última do Bispo Macedo. Ele diz que ninguém é filho de Deus e que há pessoas que nascem contra a vontade de Deus. Eu digo, mas que bebê ultrapoderoso esse, o cara tá lá dentro, falou, eu vou sair daqui, mesmo que Deus não queira, que foda, eu vou nascer, porra. O Bispo Macedo deve ter sido um desses. Eu já falei para vocês, o Bispo Macedo, que chamaram de falso profeta, isso é homenagem, não é falso profeta, ele é um falso bosta, ele quer ser o bosta quando crescer, mas não vai crescer. Como o cara fala um treco desse, e diz que é bispo, que é cristão, e nem sabe o que é isso, meu Deus do céu. Putz a merda. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Lá em Nova York, depois que foi promovido
a lei sobre o aborto, a criminalidade diminuiu assustadoramente. Por quê? Porque deixou de nascer criança revoltada. Porque a criança revoltada é uma arma contra nós, é uma arma contra a sociedade. Mamãe teve 33 filhos. 33. Por causa das dificuldades, ela abortou 16. Sobraram 17. Morreram 10. Ficaram só 7. E nem por isso ela deixou de estar com Deus. O aborto não faz diferença. É preferível abortar do que ter a criança saudável, mas criando problemas para si, mendigando, comendo pão que o diabo amassou, enfim, e sendo nocivo à sociedade. Esse é o meu pensamento. E se alguém me condena por isso, paciência. Se as pessoas não aceitam, paciência. Eu creio nisso e vou em frente.